Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, vamos dar início aqui no nosso forro. E esse forro aqui eu vou estar fazendo ele de uma forma diferente, que é uma forma que eu utilizo os perfis próprios para forro mesmo, que é o perfil de 27. Então é o mesmo perfil que eu utilizei para fazer essa parede, essa divisória fininha aqui, assim disse, ficou com 5 centímetros. Então eu vou estar utilizando o forro. E para isso, como ele não é autoportante, porque ele faz 27, eu sou necessariamente obrigado a suspender ele nessas madeiras que vocês estão vendo aqui, essas madeiras verdes aqui que vocês estão vendo, que compõem o chão do piso de cima. Vocês vão estar acompanhando aí como funciona essa estrutura. Eu vou fazer uma estrutura dupla. A estrutura não vai ser estrutura conforme vocês conhecem no Brasil, então vai ser uma estrutura dupla, onde eu vou ter os meus, eu não sei se o perfil chama F500 alguma coisa aí, aqui chama perfil de plafond de forro, o perfil que faz 27 por 60, né? E esse perfil aqui ele chama também conhecido como plagip. Então ele vou estar dividindo o espaço aqui. Como minha estrutura para fixação ela tá assim, então eu vou trabalhar com a minha estrutura portadora, né? Minha estrutura portadora, que é uma estrutura primária, assim, no sentido horizontal aqui, que vocês estão vendo aqui, no sentido menor da peça, né? No sentido contrário, melhor dizendo, a essas vigas. E a minha estrutura que vai estar presa na estrutura portadora, né? Na estrutura primária, que é chamada de estrutura secundária, ela vai estar no sentido contrário. E para poder prender uma na outra, existe um acessório específico para isso. Vou estar mostrando para vocês como funciona, para vocês terem uma ideia. Depois é só posicionar essa estrutura secundária no local onde você precisa em função do seu emplacamento e já tá, né? Então, simbora. O pessoal, olha aí o resultado após todo o trabalho que vocês viram aí no acelerado. Então essa é a fixação das minhas primárias, né? Como é chamado aqui, primária. E isso mesmo, ainda vai ter a secundária. Por isso que você tá vendo ali esse metal por cima do meu periférico. Então eu tenho o periférico e tem a primária. Agora você vai ver a colocação da secundária. A primária é nada menos do que a portadora da secundária aqui nesse espaço, né? Ela não é autoportante nesse comprimento aqui, é necessário suspendê-la com suspensões, neste caso aqui, suspensões adaptadas para essa situação. Existem vários tipos de suspensões. Devido ao distanciamento que temos aqui, com 2 faria legal isso aí. Coloquei 3, porque eu comprei para pôr 3 e não ia deixar sobrando também. E mesma coisa, coloquei aqui 4 primárias para ficar bem dividido o peso certinho. Poderia colocar com 3 também, mas como eu vou ter a sanca aqui, então eu prefiro algo mais reforçado, pessoal. Ele é meu laser que eu estava posicionado para fazer a regulagem das primárias. Agora chegou a hora de instalar as nossas secundárias, que vão ser presas nessas primárias aí. Vou mostrar como que faz para prender essas secundárias às primárias. Então, graças a um acessório chamado de cavalier ou accroche, né? Accroche, ou clips também, que é essa peça aqui. Então, resumo, quando eu tiver com as secundárias todas colocadas ali, instaladas e presas nas minhas primárias, eu vou ter mais ou menos este resultado aqui, ó. Eu tenho um gabaritozinho aqui.
Então é esse o resultado, né? Só que eu não utilizei esse tipo de suspensão, utilizei suspensão para viga de madeira, mas isso aqui seria um modelo para suspensão em laje, por exemplo. Depois viria a placa parafusada aqui na secundária, ok? Então esse é o princípio. E você vai estar vendo agora eu colocando as secundárias, nossos plagipes secundários, você vai estar vendo agora. E esses plagipes secundários eles são colocados em uma ordem, não é uma ordem qualquer, existe uma ordem a respeitar. E essa ordem simplesmente a largura, né, ela segue um distanciamento dos múltiplos da largura da sua placa, e geralmente, na maioria dos casos, se usa a placa de 1,20 m, né? Então, seria os múltiplos 30 ou 40 ou 60, no nosso caso aqui utilizamos 40, então colocamos sempre uma secundária a 40, então 40, 80, 1,20 m, sem delongas, bora iniciar o nosso trabalho aqui do nosso forro e instalação das nossas secundárias. Logo em seguida, após as secundárias, tenho só que fazer uma preparaçãozinha aqui para um cabo. Eu preciso de um ponto de energia para ligar o transformador da minha fita LED que eu vou ter instalado aqui na nossa sanca. Então o que acontece? Preciso de colocar uma tomadinha ali em algum lugar. Então vou fazer o primeiro forro e dentro da sanca esse cabo vai sair daquela caixinha. Então eu vou ter que estar fazendo aqui, ó, mais ou menos aqui, eu vou ter que estar cortando o cabo, colocando dentro da caixinha e pegando um outro cabo, emendando essas três pontas juntos. Mas esse outro cabo vai descer para baixo do forro para ficar dentro da sanca, entendeu? Então vai ser mais ou menos isso aí que vai acontecer. Simbora para a instalação das nossas secundárias e já em seguida isolamento. Pessoal, secundária colocada, está aí as nossas secundárias. E aqui teve você pode ver que ela está simétrica, a mesma medida que eu sobrei naquele lado ali, eu sobrei naquele lado ali. Porque justamente aqui eu vou ter uma placa decorativa perfurada e essa placa ela vai ser posicionada exatamente nesse eixo aqui. Então o eixo da placa vai estar no eixo desse local. E o eixo da placa também no outro sentido, né, no comprimento, vai estar no eixo desse local aqui, que vai desse muro até naquele muro ali. Agora tem que fazer o isolamento aqui e a lã de rocha vai coçar e tem que encarar. Então vou estar colocando lã de rocha aqui dentro do forro. E antes da lã de rocha, eu vou instalar a caixinha ali que eu já havia falado para vocês, para puxar um cabo para baixo, para fazer a ligação da nossa fita LED depois. E depois a fita LED ela é comandada no controle, entendeu? Tem um sensorzinho, não tem interruptor, fica ligado ali direto. Então é isso aí, galera. Então, antes de emplacamento, simbora para lã de rocha, simbora para a caixinha de eletricidade ali. E logo em seguida, vamos iniciar nosso emplacamento do nosso forro aqui, beleza? Então simbora, vem comigo, fica ligado, já deixa aquele like para ajudar o canal, se inscreve se não é inscrito e simbora.
Alguns momentos depois... Galerinha, então, depois de um pouquinho de trabalho, não foi tanto trabalhoso assim, saiu o nosso isolamento. Lã de rocha, tudo certinho. Então esse, o meu método para poder isolar foi colocar o isolamento entre as primárias. Cortei 1 centímetrozinho maior para ficar bem justo. Ele não é muito rígido, então não tinha problema ficar um pouquinho amontoado não, porque ele é bem flexível. E por cima desse metal aqui, que é a minha primária, a meu portador, eu coloquei ainda os pedaços de acordo com a largura dele aqui. Então ficou uma camada por cima de tudo isso aqui, de lã de rocha de 6 centímetros, além daquele isolamento em lã de vidro, por dentro das vigas de madeira, entre as vigas de madeira, melhor dizendo, conforme vocês estão vendo aqui. Então por baixo das vigas, coloquei a lã de rocha aqui, 6 centímetros. E aqui eu fiz a adaptaçãozinha na nossa eletricidade, puxei um terceiro cabo, então aquilo chama uma caixinha de derivação. É permitido, viu? Não tem problema ficar. O ideal é que essas derivações você faça em caixinhas acessíveis, como essa aqui, por exemplo. Mas o trabalho que dava para passar esse cabo ali, eu escolhi a opção número 2. Não era a melhor, mas era mais fácil. Cortar o cabo e colocar uma caixinha e derivar esse cabo que eu cortei, puxando aquela ponta ali. E depois depois que acabar esse lado de cá, a gente vem e só faz um forrozinho aqui. Eu vou verificar se vamos fazer um tipo de sanca também, uma sanca embutida ali, naquela parede ali, para as luzes poderem iluminar esse muro velho aí. Lembrando que esse muro ainda vai ser tratado ainda, ele não vai ficar assim, eu pretendo deixar ele limpinho ainda, sem essa massa cinza aí. Bom, mas isso aqui é outra etapa. Então agora, galera, chegou a hora da gente iniciar o emplacamento aqui. E o emplacamento aqui ele é um pouquinho especial, o emplacamento não vai ser simplesmente começar com uma placa aqui e continuar. Não, eu tenho uma placa decorativa perfurada que ela deve ser colocada, ela deve ser centralizada entre esse espaço aqui e entre esse espaço aqui. Então nosso emplacamento vai ser dessa forma aqui. E como eu já conheço as medidas, então eu já determinei como que vai ser aproximadamente. Então após centralizar essa placa aqui, me sobraria esses pedaços aqui. Então, para ficar mais fácil, eu não preciso começar emplacando essa placa aqui centralizada certinho, eu posso começar com os pedaços. Depois, quando colocar essa parte aqui, automaticamente essa parte aqui vai ser a mesma dessa aqui. A mesma largura, vai ser simétrico. E eu começando com esse pedaço aqui, como eu já calculei de acordo com as medidas, após colocar essa placa aqui, automaticamente eu vou terminar com o mesmo pedaço aqui. Então, esse aqui é simétrico, esse aqui é simétrico. Pessoal, como eu vou colocar a placa decorativa, então eu deveria colocar uma placa centralizada aqui, por isso que meus metais eles estão centralizados em função da placa, Você vê que está simétrico, mesmo tanto que sobra aqui, sobra ali. Senão eu começaria tipo 40 desse muro e seguiria 40, 40, 40, 40, 40, que sobrar para lá sobrou. Então eu vou começar com uma placa de 60 que vai vir aqui, depois minha placa perfurada faz 1,20 m, vai vir aqui, depois minha placa de 60, o restante faz 60 porque o total aqui são 2,40, ok? Então vai ser isso aí, e se bora pro emplacamento, eu vou estar buscando o meu elevadorzinho, o meu elevador de placas, para poder ajudar nessa tarefa aí.
Terceiro dia. Bom, galerinha do YouTube, então é isso aí. Depois de um pouquinho de trabalho, não tanto assim, o elevador foi bastante prático aqui nessa tarefa de fazer o emplacamento. E depois de um pequeno trabalhozinho, vamos dizer assim, e alguns dias, tá aí o nosso resultado. Então, deixa eu mostrar pra cá, porque eu coloquei uma lâmpada ali, ó. E olha só como é que ficou. Ela tá de cabeça pra baixo ali, entendeu? Só enfiada assim dentro do forro, sabe? E aproveitei o suporte para pendurar a extensão para ligar ela. Então ficou assim, ficou top. E ilumina assim por cima, fica bem melhor. E quando eu coloco ela no chão, ela fica iluminando de baixo para cima e fica jogando sombra em tudo quanto é lugar. Então assim fica até parecendo a luz oficial mesmo do quarto, né? Então, pessoal, agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Já deixa aquele like para ajudar o canal se ainda não deu o seu like. E se inscreva se você não é inscrito. Se inscreva aqui no botãozinho vermelho. Ativa o sininho aí para receber as notificações. É isso aí, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Vamos já iniciar essa sanca aqui, esse plafond ali. E vou colocar esse para você no próximo vídeo aí, beleza? Então, aquele grande abraço. Valeu. Fui. Nós colocamos placas no sentido da secundária, que automaticamente a placa também, você vai estar vendo aqui, eu coloco ela no sentido mais comprido dela, conforme você está vendo encostado aqui, vai contra a janela. Eu não coloco essa junta aqui comprida paralela à janela. Por quê? Porque quando bate sol, a luz entra rasante e flagra toda a junta de lado a lado. Mesmo, mas é porque a junta ficou vazia. Não, pessoal, às vezes a junta tá cheia, o sol bate, se o sol bater rasante, você vê não que fica um defeito, mas você vê a marca da junta, onde ficaria a junta, mesmo depois de pintado. Ou neste caso aí, talvez haja dá uma terceira demão de tinta, talvez você não veja, né? Mas você nunca sabe, no meu caso aqui, eu sei quem vai pintar, né? Mas você nunca sabe quando você tá numa obra, quem vai pintar, se a pessoa vai dar 2 demãos ou 3. Então, assim, é legal fazer o plafond para evitar esse tipo de risco aí pro próximo que vai pôr a mão, né? Não ter tanto trabalho ou vir te reclamar, por que tá aparecendo na junta, você fez alguma coisa errada, por exemplo, assim. E esse sistema aqui de dupla estrutura é um sistema usado aqui desde quando eu cheguei aqui em 2006, eu já era assim, entendeu? E aqui, desde 2006, eu não vejo usar de forma alguma. Não que não existe, eu já vi, mas não se vê frequentemente usar o forro estilo conforme se faz no Brasil, que é com uma primária, né? Com uma estrutura, melhor dizendo. E quando a gente vê de uma estrutura, os perfis, né? Se eu não me engano, o F530, vocês chamam aí, ou F547, não sei, não lembro direito. Os perfis, eles são colocados aqui, quando é de uma estrutura, são colocados de 40 em 40. E sim, quando você faz uma estrutura, aqui também a gente faz o emplacamento no sentido contrário da estrutura para maior estabilidade, isso é fato. Mas quando é dupla estrutura assim, você pode escolher, você pode colocar a placa no sentido do metal, conforme é usado aqui frequentemente, ou você pode colocar cruzado. Aqui, por exemplo, se eu não fosse colocar a placa decorativa, centralizada, conforme eu mostrei aqui para vocês, nesse desenhozinho aqui, né? Se eu não fosse colocar a placa decorativa, poderia simplesmente, como aqui tem 2,40 m de largura, né? Da janela ali até lá eu tenho 2,40 m. Então, essa placa aqui ela tem 2,60 m. Era só tirar 20 e colocar aqui, ó. Começa ali na janela. 1, 2, 3, acabou o pedaço. A nossa próxima etapa vai ser criar a nossa sanca, que é aquele rebaixo no canto aqui. Vou ter um rebaixo aqui em toda a volta, melhor dizendo, né? Então, em toda a volta eu vou ter a sanca, né? Sendo que aqui a sanca, ao invés de criar uma subida para a sanca, a parte da sanca vai continuar para cá, fazendo um forro só, fechando aqui no mesmo nível da sanca, entendeu? E essa sanca, eu estimo aproximadamente que ela faça, eu vou ter uma estruturazinha de 20 centímetros do muro, isso em toda a volta, né? Só que
Então, olhando aqui, quando eu for ver por dentro da sanca, eu vou ter uma paredezinha a 20 do muro, fechando assim, para eu não ver o buraco que vai ter por cima. Mas olhando daqui, a placa que vai fechar a parte de baixo da minha sanca não vai fazer só 20, vai fazer mais ou menos uns 30, então eu vou deixar ela 10 centímetros passando no ar, tá entendendo? Percebe como é que funciona? E aí, esses 10 centímetros é onde eu faço, imagina então, uma paredezinha com 20, mas minha placa passa com 30, ou seja, minha placa fica sendo de 30. E aí, nesses 30, eu venho aqui e subo, por exemplo, 5 centímetros, né? Então aí eu vou ter que calcular o quanto que eu preciso de abertura. Eu acredito que desse forro aí, eu deixo 5 de iluminação de abertura, né? E faço mais 5 de gesso, entendeu? Uma espessura de 5 de gesso. E é isso aí, pessoal. Esse cabo aqui ele vai sair para fora desses 20, porque provavelmente eu vou colocar uma caixinha de tomada, tipo aquela laranjada ali que vocês estão vendo, e instalar uma tomadazinha ali em cima, escondida, embutida. Para quê? Para poder ligar o transformador da fita a LED. Por dentro, no caso, eu tenho essa paredinha de 20, né? Por lado de dentro, desse espaço que fica por dentro, aí eu vou estar colocando. Aí vai ser alimentado com esse cabo aqui. Então esse cabo alimenta lâmpadas aqui, que eu não sei quantas. E aí, dessas lâmpadas aí, ela vem alimentando as outras lâmpadas que vai ter nessas paredinhas aqui que eu falei para vocês. Então vai ter bastante iluminação aí nesse escritório, não vai ficar escuro. E além disso, no modo noturno, digamos assim, a gente vem cá no interruptor, desliga do interruptor, tac, desligou o interruptor. Aí é só a gente pegar o controlezinho a LED, tá, e ligar a iluminação a LED, beleza?